Irmãos queridos, uma boa tarde a todos. Muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos e paz para as nossas consciências. Segundo o roteiro de estudos da nossa casa, foram arroladas as duas primeiras parábolas, quais sejam do amigo importuno, narrada por Lucas no capítulo 11, versículos 5 a 10, e do juiz iníquo e da viúva insistente, também narrada por Lucas no capítulo 18, versículos 1 a 8. De nossa parte, nós acrescentamos essa terceira do fariseu e do publicano, que também foi narrada por Lucas no capítulo 18, itens 9 a 14, porque elas trazem um denominador comum, qual seja o fulcro dessas três parábolas, nos levam a uma conceituação. Jesus comunicou-se conosco através de três formas distintas de linguagem. A primeira delas, a linguagem coloquial, quando, por exemplo, foi levada à sua presença aquela mulher que havia sido pega em flagrante adultério. Querendo tentar Jesus, perguntaram-lhe se devesse lapidá-la, ou seja, apedrejá-la em praça pública ou não, como previa a lei mosaica. Se Jesus dissesse que devesse apedrejar, ele estaria contrariando toda a sua lei de amor. Se, por outro lado, dissesse que não se apedrejasse aquela mulher, estaria contrariando a lei mosaica que era adotada por todos aqueles que ali estavam. Jesus sabiamente diz a eles: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todos se foram, a começar pelos mais velhos. Então é uma linguagem coloquial, uma linguagem normal que todos entenderam, tanto é que todos se foram. De outra parte, também Jesus nos falou através de linguagem figurada. Exemplificamos o momento em que Jesus falava para os seus discípulos de uma multidão de gente, não havia como chegar-se perto a ele, e vieram lhe dizer: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ao que Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Evidentemente, Jesus sabia quem era sua mãe e os irmãos, e ele não os estava menosprezando naquele momento. Logo a seguir, diante da estupefação geral, ele conclui: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é minha mãe, estes são meus irmãos. Jesus naquela hora nos dava a lição do amor universal. Nas entrelinhas estava a nos dizer: meus queridos, eu já amo a humanidade inteira no grau superlativo absoluto. Não tem como dedicar a meus irmãos e a minha mãe um amor diferenciado. Porque quem ama a todos no grau superior não tem como particularizar esse amor. Porque entendiam que Jesus iria mandar abrir uma ala para que a mãe e os irmãos tivessem um lugar ali de preferência perto dele. E Jesus nos dava a lição do amor universico ou do amor universal. Jesus não nos amava pelos laços consanguíneos, por qualquer condição. Ele amava, sim, a centelha divina que vibra em cada um de nós e que nos faz irmãos uns dos outros. E finalmente Jesus nos falou também através de parábolas. E o que eram as parábolas? O que são as parábolas? Pequenas histórias narrando fatos e costumes de sua época, mas que Jesus sempre fazia uma comparação de ordem superior. Dizia ele: o reino dos céus é semelhante, contava a história, fazendo uma conexão entre as coisas do mundo e as coisas do céu. Então, os próprios discípulos não entendiam muito bem por que Jesus lhes falava por parábolas. E perguntam a Jesus certa feita: por que lhes falas por parábolas? E Jesus responde:
porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Entendamos essa colocação de Jesus. Muitos imaginam que Jesus tenha feito a escolha dos seus discípulos de forma aleatória. Vem aqui Pedro, vem aqui João. A maioria deles pescadores, pessoas simples, não aculturadas. Mas Jesus, em momento algum, falou ou fez alguma coisa sem uma razão profunda de ser. Aqueles espíritos que ele escolhera, apesar da roupagem simples que vertiam naquela época, eram pessoas ou espíritos maduros. Por isso é que Jesus disse: a eles não é dado conhecer, mas a vós sim. Eles estavam preparados para receber e serem os transmissores das verdades profundas que Jesus estava nos trazendo. Então, aí se explica que quando ele diz que porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, eles já tinham maturidade para isso, enquanto os outros ainda não. Então ele falava por parábolas. Por quê? A parábola tem dois aspectos. Um aspecto que é o símbolo, que é a história, e tem algo profundo, que é o simbolizado. É a mensagem profunda que aquelas histórias traziam. Então nós vemos na vida comum, nós utilizamos essa pedagogia. No casamento, por exemplo, qual é o símbolo do casamento? Como é que eu olho para uma pessoa e sei se ela é casada ou não? Mas isso é casamento? Longe de ser casamento. Então, o símbolo é aquilo para identificar. O simbolizado é aquilo que nós temos que perquirir, temos que buscar entender na sua profundidade. Então, entre as formas de imagens literárias, a mais difícil de criar são as parábolas, e a mais atraente também. Nós vamos ver que Jesus foi o maior criador de parábolas de todos os tempos. No Evangelho, mais de um terço está escrito em parábolas, na seguinte proporção: no Evangelho de Marcos, 16% está em parábolas; no Evangelho de João, 29%; Mateus, 43%; e em Lucas, mais da metade do seu Evangelho, 52%, está escrito em parábolas. Então, somente após Jesus, Gibran Khalil usou tanto essa pedagogia das parábolas, em 3 livros por ele editados, todos eles, O Louco, Errante, e mais um terceiro que não me vem o nome na hora, 3 livros sobre parábolas, mas Jesus foi aquele que mais utilizou essa pedagogia. Agora, nós vamos estudar o Evangelho e temos que entendê-lo, eu já falei isso aqui muitas vezes, sob um prisma cósmico universal. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna e nos servirão não só para este momento em que nós vivemos nesse mundo, mas para qualquer dimensão da vida, por mais elevada que seja. Realmente nós temos em mãos um luzeiro que nos conduzirá à nossa identidade cósmica. No Evangelho, Jesus não insiste muito na moralidade do agir, mas a verdade do ser. Observemos capítulo por capítulo. Jesus não está muito preocupado em nos ensinar a fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Essa era uma característica dos 10 mandamentos catalogados por Moisés. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. A filosofia de Jesus é do sim. Tanto é que ele resume todas as leis e todos os profetas em um mandamento positivo: amar a Deus sobre todas as coisas, e um segundo que é semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Então todo o Evangelho nos chama para o autoconhecimento. Essa é a grande verdade que Jesus nos remete, quando ele diz: conhecereis a verdade vos libertará.
o que o homem é, nem tanto o que o homem deve fazer, mas o que ele deve ser. Quando ele se percebe, quando ele se conhece, há nele uma verdadeira metanoia, uma transmentalização. Ele vai além da mente, ele busca a razão, encontra a razão de ser. E o seu fazer será uma consequência natural dessa descoberta. Isto é compreender o Evangelho pela raiz, e não pelas ramas, não pelas raízes, não pelas laterais. Então Jesus nos fala uma série de parábolas, algumas delas muito conhecidas, como o da ovelha perdida. Quando ele nos mostra que o pastor estava a pastorear, de repente ele percebe a falta de uma ovelha, deixa o grande rebanho num lugar seguro e vai atrás da ovelha perdida. Simples a história, era o uso e costume daquela época, mas o que intrinsecamente ele quer nos ensinar? As ovelhas somos nós, o pastor é o Pai, é Deus. Ele não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. E Jesus no Evangelho de João e de Mateus diz: meu Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas a mim confiada se perca. Aí nós podemos entender que não existe nenhuma criatura eternamente má. Diabo, capeta, Satanás, demônios, tudo é história da carochinha. São espíritos que trazem a mesma essência divina que nós trazemos e que momentaneamente estão maus, estão ainda atrasados, mas que têm o seu destino final, estar um dia simbolicamente sentado à direita do Pai, como todos os demais. Ele nos fala da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear. Quem que é o semeador? É Jesus. Quais são essas sementes? As verdades que ele traz nos seus ensinos? Quais são os terrenos diferentes? Aquele que não oferece condição de reprodução da semente, aquele que tem pedras, tem pouca terra, ela nasce, floresce, mas morre. Aqui está entre os arbustos, que também fica sufocada e não progride. E aquela que cai em terreno fértil. Esses terrenos somos nós, que podemos receber essa semente e podemos produzi-la 100 por 1, até 100 por 1. Mas nos fazemos refratários a essas verdades trazidas pelo Mestre. A parábola dos talentos. Talentos era a medida pecuniária da época, mas Jesus, falando dos talentos, da moeda da época, ele se referia a outros talentos, aos dons que nós trazemos conosco e que somos muitas vezes incapazes de reproduzir, de fazer boa utilização das possibilidades que nós trazemos. Então nós enterramos as nossas possibilidades. De outra feita, Jesus nos ensina a parábola do samaritano, que é a parábola da misericórdia. Aquele viajor que fora atacado na estrada, fora agredido, roubado e deixado quase morto à beira da estrada. O sacerdote passou por ele e desviou. O levita, que era também auxiliar do sacerdote, fez a mesma coisa. Mas o samaritano, que era considerado homem de má vida, adversário do judeu, ele não quis saber. Ele parou, deu assistência àquele homem, deitou-lhe azeite e vinho nas feridas, colocou no seu animal e levou até uma estalagem. E pediu que o dono cuidasse dele e que ele se responsabilizaria por outras despesas e na volta ele acertaria. E Jesus pergunta: qual foi aquele que usou de misericórdia? Em todas as parábolas nós vemos então ensinos profundos, como na parábola do filho pródigo, que já comentamos aqui. É a parábola considerada a rainha das parábolas, porque ela nos leva ao autoconhecimento. Quando aquele homem lá no fundo do poço,
estava na condição de pastor de porcos. Ele senta numa pedra, faz uma reflexão profunda e chega à seguinte conclusão: eu não sou pastor de porcos, eu sou filho daquele Senhor. É o reconhecimento da filiação divina. E aí ele se modifica, ele encontra a maturidade espiritual. Mas nós temos hoje 3 parábolas para analisar. A do amigo importuno, Lucas 15, 5 e 10. Pelo que vos digo, pedi e obtereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem recebe, pede, recebe, quem procura, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. A segunda, a parábola do juiz iníquo e a viúva insistente. Escutai o juiz iníquo, e Deus não faria justiça a seus eleitos, quando dia e noite chamarem a ele, deixá-los-ia esperar muito tempo. E finalmente a parábola do fariseu e do publicano. Essas 3 parábolas, como disse inicialmente, elas têm um fulcro, um objetivo comum. Então nós não podemos explicar essas 3 parábolas sob o ponto de vista teológico, mas sob o aspecto cósmico, metafísico, ontológico ou cosmológico. Então o fulcro dessas 3 parábolas é exatamente a oração e a fé. Muitas vezes, as palavras, nós querendo fazer uma interpretação literal do texto, nós esbarramos numa dificuldade muito grande, porque muitas vezes não espelha o espírito. Diz que a letra mata e o espírito vivifica. Então, somente analisando o espírito da letra é que nós vamos encontrar realmente o sentido mais profundo que se dá a essa parábola. Então, é a aspiração das pessoas viver uma vida fácil. Quem de nós não gostaria de não ter problema de ordem nenhuma, nem financeira, sentimental, de saúde? Viver numa boa. Fizeram essa pergunta para Emmanuel. Então fizeram a seguinte pergunta: é a aspiração das pessoas viver uma vida fácil. Ele classifica essas almas como sendo almas infantis, imaturas. Porque as almas em bom processo de amadurecimento, elas querem as dificuldades, elas querem as lutas, porque elas os fortalecem. Então as lutas nos fortalecem. Muitas vezes aquilo que nos parece um obstáculo, uma dificuldade, é uma oportunidade de aprendizado maior. Todos enfrentamos problemas e há momentos em que chegamos a um ponto de estourar. Nenhum de nós tem aquela estabilidade perfeita. Alguns conseguem maior equilíbrio, mas o equilíbrio perfeito nenhum de nós. Então essa era a recomendação de Jesus. Também dizia: quando fordes orar, entra no teu aposento e fechada a porta, ora teu pai em secreto, e teu pai que vê o que se passa em secreto te dará a paga. Paga é resposta. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Eu entrar no meu quarto, fechar as portas? Não, não são as paredes físicas. É você se abstrair do mundo exterior. É você deixar que a sua mente, que é polivalente, que pensa muitas coisas quase que simultaneamente, deixe de fazer esse desgaste mental, que ele se recolha em si mesmo e encontrar dessa unidade, ele vai tentar fazer a sintonia com a força criadora da vida. Nós precisamos aprender a orar. Orar é expandir-se no rumo certo da plenitude e constitui recurso iluminativo que clareia interiormente o ser. A prece proporciona lucidez para acalmar e agir diante dos desafios. Como nós conseguimos solução melhor para os nossos problemas? Quando estamos calmos, quando estamos serenos. Nós temos muito mais condições de raciocínio, de nos conduzirmos com mais equilíbrio.
tem um pensamento que diz assim: não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Quem está com Deus, nada tem a temer. E eu estou com Deus? Sim, Ele está imanente em mim. Então vem aí a prece entre o fariseu e o publicano, em que Jesus mostra a humildade de um e o orgulho do outro. Quem que era o fariseu? Era aquele que só aceitava a fé dada pelas Escrituras, realizava cultos exteriores. Era aquele que falava e não fazia aquilo que falava. Eram os hipócritas, condenados por Jesus, tanto é que Jesus, certa feita, afirmara que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Já o publicano era o cobrador de impostos. Adivinhe se eles eram benquistos entre os judeus. Eram considerados homens de má vida. E eles faziam por merecer, porque além de cobrar imposto para Roma, eles ainda, naquela época, eles ainda passavam um pouco para si mesmos. Eram considerados desonestos também. Então os dois vão à sinagoga para orar. O fariseu faz a seguinte prece: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, uns injustos, outros adúlteros, como também o é esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. Estava quite com o céu. Mas menosprezando os outros, julgando-se melhor e os outros inferiores. De outra parte, o publicano faz a seguinte oração: posto lá de longe, nem entrara na sinagoga, ficara do lado de fora. Não se via em condições de olhar para os céus, e batia no peito dizendo: meu Deus, tenha misericórdia desse pecador. Reconhecia-se pecador e pedia a misericórdia divina. Jesus afirma que, digo-vos, que o publicano voltou justificado para a sua casa, o outro não. Porque tudo que se exalta será rebaixado e tudo que se humilha será exaltado. Divaldo nos diz que orar é abrir a boca da alma. Por isso eu disse, não precisa dizer uma palavra, é sentimento. A humanidade está muito sofrida e ora pouco. Nós ainda não temos condições de avaliar a importância de uma verdadeira oração. E Jesus nos recomenda orar sempre e nunca deixar de orar. A oração não nos vai fazer melhor, vai nos propiciar um campo mental mais propício para que sejamos assistidos pelos benfeitores espirituais. Eles vão nos encontrar receptivos. Então, a necessidade da prece. Tem muitas pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Bom, Deus sabe que o que eu preciso, não preciso pedir para Ele, não. Não é bem isso. Deus não vai atender o que você vai pedir. Ele vai nos dar o que é melhor para nós. E nem sempre o que é melhor para nós achamos que seja. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossas preces não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis, sim, sábias, divinas e eternas que nos regem os destinos. Mas nós trazemos conosco uma faculdade concedida por Deus e que Ele respeita profundamente. É o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Então nós é que estabelecemos os nossos destinos. Nós temos programações espirituais? Sim. Antes de reencarnarmos, sim, uma programação reencarnatória. Mas que nós cumpriremos ou não em função do nosso livre-arbítrio. Então nós estabelecemos
o determinismo na nossa vida. Olha para que a prece serve. Pela prece o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem sustentar nossas boas resoluções e inspirar-nos bons pensamentos. Nos auxiliar nas nossas boas resoluções e nos inspirar bons pensamentos. Jamais vão tirar a pedra do caminho. Jamais vão fazer algo por nós que nós mesmos temos que fazer. A nossa vida não se transforma com a prece, mas aurimos forças para enfrentar todas as adversidades que nos deixam às vezes tombados por terra. É aquela força interior, aquela determinação que nos é dada através dos mentores amigos. Então, o que é ter fé? É guardar a luminosa certeza de Deus. Fé não é crença. Fé é harmonia, sintonia com as leis divinas. Ter fé não é algo fácil. Muitas pessoas, eu tenho fé, não tem fé, ela acredita, é crença, é outra coisa. Então, ter fé é você estar sintônico às leis divinas criadas por Deus. Tanto leis divinas, quanto leis físicas, quanto leis morais. Quando nós estivermos em plena sintonia com essas leis, nós teremos fé. Nós nos faremos a imagem e semelhança de Deus. Imagem não é estética, é imagem sintônica, vibratória. O dia que eu estiver vibrando no padrão divino, eu estarei me fazendo a imagem e semelhança de Deus. Como é que eu consigo a fé? É alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão pela luz do sentimento. Então isso é ter fé. A fé é a certeza da assistência de Deus que se exprime na confiança de saber enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Aí vem a promessa divina. Por isso nós precisamos entender, fazer a leitura, não só intelectual, mas racional da mensagem de Jesus. Ele nos diz: pedi e obtereis. Se fizermos uma interpretação literal, nós vamos nos equivocar muito. Esse pedir constitui um ato de submissão. Você se curva diante do poder divino. É um ato de humildade. E você o faz entendendo, compreendendo a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Onipotência tem todo o poder, onisciência sabe de tudo e onipresença está em tudo. Aí você se curva diante dessa energia superior. Mas Jesus não ficou aí. Ele disse também: buscai e achareis, que constitui a nossa iniciativa no sentido de ir atrás daquilo que desejamos. Eu estou desempregado, eu faço uma prece, eu faço o pedido. A minha prece é justa. Eu sou pai de família, preciso manter a minha família. Eu quero trabalho honesto, digno e honesto. Mas se eu pedir o trabalho e ficar dentro de casa, o trabalho não vem atrás de mim. Então entra aí o buscai e achareis. É a minha ação no sentido de alcançar o meu objetivo. Eu saio de casa e vou atrás do emprego. Vou pedir o emprego. Aí eu vou um dia, bato em tantas portas, não sou atendido. Aí eu desanimo, desacursou, volto para casa, Deus não atendeu a minha prece. Mas Jesus complementa: batei e se vos abrirá, que constitui a nossa determinação, a nossa persistência, a nossa perseverança na busca do objetivo. Eu não consegui um emprego no primeiro dia, eu vou no segundo, no terceiro, no quarto, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir um emprego. Então nós somos testados a todo instante a dar provas inequívocas
de ter fé. Fé é sintonia. Eu me sintonizei com a força criadora da vida, eu tenho certeza que eu vou alcançar. Requisito da prece. Nós podemos orar por 3 motivos. Primeiro, para pedir, é o que a gente mais faz. Mas nós temos que saber pedir. Eu não posso pedir uma coisa que eu não faça jus a ela. A contabilidade divina é muito certinha, não tem aquele jeitinho brasileiro, não. É aquilo mesmo. E preciso merecer, porque se for só pedir, não, eu tenho que merecer. Isso nos alerta André Luiz em nosso lar. E os motivos da prece, eu posso orar pedindo, é o que nós fazemos, mas eu posso louvar. Louvar é você estar reconhecendo diuturnamente as benesses com que você tem sido agraciado pela bondade divina. O ar que você respira, a água que você bebe, todas as suas condições climáticas, a bênção da família, assim por diante. Se reconhecêssemos, diz Emmanuel, não faças tu comum o que Deus purificou. Nós estamos rodeados de maravilhas e muitas vezes não percebemos. Então, finalmente, agradecer. A gratidão é um dos sentimentos mais sublimes. Quando recebemos alguma coisa, nós temos que agradecer. Machado de Assis, em seu livro Helena, ele conceitua a oração como uma escada de Jacó. Através dela os pensamentos sobem aos céus, através dela descem as divinas consolações. Teresa de Lisieux, muito conhecida como Santa Teresinha, certa feita perguntaram a ela: quando a senhora ora? Quando? E ela dá uma resposta fenomenal. Ela diz: eu não sei quando não estou em oração. Porque a vida dela era uma oração. Muitas vezes nós achamos que a oração é só esse momento que nós estamos contritos, buscando a sintonia com a força da vida, criadora da vida. Mas a mãe que está amamentando o filho, ela está em oração. O pai que está trabalhando para manter a família, ele está em oração. Toda atitude positiva é uma oração viva. 1937, Chico Xavier, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, no Centro Espírita, ia encerrando a reunião pública no Centro Espírita Luiz Gonzaga, quando o Espírito Meimei se aproxima dele e diz que o Espírito Amaral Ornelas se fazia presente e queria deixar uma mensagem. Amaral Ornelas fora grande poeta, dramaturgo, e ele nos deixa um belo poema sobre oração. Diz assim o poeta: a princípio é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois é como um círio hesitante de aurora, convertendo-se após em resplandente chama. Ei-la então a vibrar por estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia por mensageira solar, cingindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração nós bradamos Pai Nosso. E através dessa luz, Deus responde: meus filhos. Muita paz. Nós agradecemos